Você se considera um especialista ou um generalista? Fica comigo que depois da vinheta eu vou falar desse livro e como que ele pode te ajudar a entender melhor a inteligência artificial e aplicar no seu dia a dia. E antes que você me pergunte, Gutenberg, esse livro aí é sobre inteligência artificial? Eu vou dizer que não, mas eu fiz uma combinação muito legal, trazendo os conhecimentos que eu aprendi com ele na aplicação prática da inteligência artificial, ainda mais se você tiver mais de 40 anos. Então fica comigo, que depois da vinheta eu volto para falar disso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Guto Fernandes e todas as quintas-feiras, às 16 horas, eu dou aulas ao vivo e gratuitas sobre inteligência artificial para pessoas com mais de 40 anos. Então, se você está chegando aqui agora, já deixa o teu like, já assina o canal para você não perder nenhum conteúdo e bora para o conteúdo de hoje, que ele está muito interessante. Então, eu estava falando desse livro aqui, ó. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Quando eu li esse livro, no ano passado, foi como se eu tivesse fechado um elo na minha carreira. Você que está me acompanhando aí, já deve saber que eu passei por várias carreiras na minha vida. Eu já tive até banda de rock, já ganhei dinheiro até com isso. Banda de rock, fui funcionário público, fui bancário, tive uma conveniência no posto de gasolina, uma agência de marketing, enfim, trabalhei como gestor financeiro em farmácia. Então, todas essas profissões que eu tive, elas me ajudaram muito a construir habilidades que hoje são essenciais para esse momento que eu estou vivendo e que eu encontrei, de fato, o meu propósito. Você deve ter pensado assim, pô, também que isso é meio coisa de perdido, hein? Pode até ser mesmo, mas se você está passando aí por essa situação, já passou dos 40 e de repente está vivendo aí nesse limbo, eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te ajudar muito. Por quê? A reunião de todas essas habilidades em diversas áreas diferentes me fizeram realmente potencializar a minha carreira como especialista, agora falando de especialidade, né? Como especialista que sou, nem me considero assim, mas como alguém que entende de inteligência artificial e procura ajudar empresas e pessoas também a desbloquear seu potencial criativo e produtivo utilizando a IA. Então esse foi o encontro do meu propósito. Todas essas habilidades, passando por essas diversas áreas, me ajudaram muito a dar um up nesse meu negócio e fazê-lo crescer de uma maneira mais rápida. Então, eu fiz um mapa mental aqui, já já nós vamos para a tela para falar de todos os passos que a gente vai seguir e como tudo pode te ajudar aí também na tua carreira, na tua vida profissional, na tua vida como, sei lá, dono de negócio, enfim, seja lá qual for o momento que você está passando agora, eu tenho certeza que os ensinamentos desse livro aqui vão te trazer insights muito valiosos, tá bom? Então vem comigo para a tela que eu te mostro como. Então vamos lá, pessoal, chegamos aqui ao nosso mapa mental e eu separei alguns tópicos aqui para a gente ir construindo ou desconstruindo, né, esse conceito de especialização que a gente sempre foi instigado a levar em consideração para a gente ter sucesso na vida. Então a gente que já passou dos 40, a gente sempre viveu nessa linha. Você tem que ser especialista em alguma coisa para você se dar bem e deslanchar. Só que nem todos, né, se encontram nisso. E tá tudo bem também. Se você é um especialista, tá tudo bem. Se você é um generalista, tá tudo bem. A ideia de eu falar isso aqui é apenas trazer uma abordagem que para mim fez muito sentido quando eu li esse livro no ano passado. E foi como se fechasse o último elo ali da minha cadeia profissional, né? Então veja, eu quero falar um pouquinho sobre o mito da especialização que esse livro traz, exemplos do livro aplicados ao mundo real. Eu vou trazer exemplos do esporte aqui, que foram aplicados, né, nesse livro aqui, que o livro trouxe para a gente entender melhor essa questão. E eu fiz uma associação que, como oportunidades, como profissionais de 40 a mais, podem usar a inteligência artificial sem ser especialista. Muita gente fala assim para mim, pô, Gutenberg, eu não sou especialista em tecnologia. As pessoas olham para mim e pensam, pô, ele é um baita programador, ele é um baita de um cara de tecnologia, de TI. Não, não, nunca fui, tá? Nunca fui esse cara assim, não, não. Eu sempre fui muito curioso, tá? Muito curioso e muito interessado e aplicado. E aí você vai entender onde eu quero chegar daqui a pouco. E aí eu vou te mostrar algumas aplicações que você já pode fazer dentro do chat GPT e a gente vai chegar a algumas conclusões aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro o contexto, né? O mito da especialização. O que o mercado hoje ele acredita? Hoje sempre acreditou, né? Talvez hoje não mais, tá? Hoje está bem diferente. Mas o que o mercado sempre acreditou ao longo da nossa carreira aí? Que eles pensavam que o quanto antes a gente se especializar, melhor, né? Então aquela história, né? Você é treinado a ir bem na escola, a decorar tudo ali, passar nas provas, mesmo que você depois de muito tempo não lembre de nada daquilo, né? Você depois disso é treinado para passar no vestibular,
depois você, de repente, é treinado para passar no concurso, ou sei lá, para qualquer coisa que você queira fazer. Então a gente está sempre buscando especializações. Se você termina uma faculdade e não está bom, você vai se especializar em alguma coisa. E aí, quando você se especializa naquela coisa, você vai se especializar ainda mais em outra coisa. E aí você vai, você vai, você vai. E isso aqui foi o que foi validado pelo mercado há muito tempo, né? Por muito tempo. Só que depois de um tempo, o mercado entendeu que, opa, peraí, peraí. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu tive uma agência de marketing e em 2017 eu fui procurar contratar alguns profissionais para minha agência. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu fui numa faculdade de marketing, né? E falei, olha, vocês que estão estudando, né? Terminando de repente a faculdade, tiverem interesse, né? Manda o currículo e tal. E assim eu fiz. E quando eu fui entrevistar as pessoas, e essas pessoas vinham até mim para conversar e tudo mais, e eu perguntava algumas coisas elementares ali, de aplicação prática do dia a dia, cara, nenhuma delas sabia. Nenhuma delas sabia. E elas estavam se tornando especialistas em marketing. Eu falei, mas como assim? Como que uma pessoa é especialista em marketing e não sabe nada de marketing? Não sabe nada do que eu estou perguntando. Não sabe nada de uma campanha de marketing pela internet, não sabe fazer uma. Que faculdade é essa? Eu pensei. Será que o problema era da faculdade? Aí eu fui ver, né? Ampliei, né? Fui buscar mais estudantes de universidades aqui em Brasília e era isso mesmo. Né? Eles pouquíssimos tinham alguma noção, né, do que a gente fazia ali. Tinha muita questão da teoria e tudo mais, mas pouquíssimos tinham alguma noção. E eles iam sair da faculdade como especialistas em marketing. Eu falei, cara, alguma coisa está muito errada aí. E quando eu mudei o viés e falei, pô, deixa eu ir para o mercado mesmo e perguntar para as pessoas se elas conhecem essas coisas que eu mexo, né? Que é Google Ads, que é Facebook Ads, estou falando de marketing digital, né? É conceitos de marketing também, enfim, ferramentas e tudo mais. Aí sim eu fui encontrar pessoas que se adaptavam mais ao perfil do que eu estava procurando. E essas pessoas, às vezes, um tinha um segundo grau, um às vezes era um adolescente, outro já era um cara mais de idade, mas que trabalhou a vida inteira com isso e era extremamente capaz naquilo ali, especialista mesmo, né, naquela função. E eu falei, cara, alguma coisa está muito errada com o nosso contexto. A gente está treinando para ser especialista e as pessoas não estão nos especializando em nada. Né? Esse foi um ponto. E aí, o mercado estava buscando por essas pessoas, o mercado começou a se sentir também um pouco enganado. Opa, peraí, né? Os generalistas aqui eles estão entregando mais resultados. Né? Eu peço para o cara fazer uma coisa, ele se adapta rápido ali, ele faz. Eu peço para ele fazer outra, ele faz. Né? De áreas diferentes, ele faz. Então, alguma coisa está errada aí. Os generalistas podem ser as pessoas que a gente esteja procurando. Né? Então, as empresas buscam especialistas, mas os desafios reais exigem visão interdisciplinar. Né? Exigem visão interdisciplinar. A sociedade valoriza nichos e expertise técnica extrema. Né? Todo mundo valoriza isso, ok? Todo mundo valoriza a especialização, mas os desafios reais exigem visão interdisciplinar. Cara, isso aqui me pegou, né? E outro dia, isso é muito validado. Outro dia no almoço de família, minha cunhada ela é médica, né? Cirurgiã, super bem sucedida. Ela tem também colegas que, assim como ela, são cirurgiões e que não se desenvolveram tanto na carreira porque não desenvolveram habilidades interdisciplinar, interpessoal, não sabem liderar, não tem timidez, não sabem conversar, né? Então, assim, ela se desenvolveu mais na carreira por isso, tem cargos de liderança por isso, enquanto outros colegas não. Então a gente fica pensando, a especialização ela é importante sim até um certo ponto, mas e as outras habilidades? A gente vai desenvolver como? Quantas vezes você que está assistindo aí é um especialista e já passou por situações em que desejou ter uma certa habilidade, né, até comportamental, para superar um desafio, né? E é disso que a gente está falando. Como que eu desenvolvo novas habilidades e como que eu tenho essa visão um pouco mais interdisciplinar, né? Então, mais ou menos é isso que o mercado acredita. O que, que o livro prova aqui para nós? Que generalistas têm mais sucesso em problemas complexos e inovadores. Se você der um problema na mão de um especialista, em que ele tem que sair daquela área que ele é especialista, ele trava, ele se limita, ele não vai além, porque ele acredita que ele é especialista em determinada coisa e acabou, né? A especialização precoce ela pode ser uma armadilha porque limita essa visão. Então a gente é sempre validado por ser especialista, mas o tempo vai passando e a gente vai percebendo que precisa desenvolver outras habilidades. Né? Mas a gente às vezes se esconde por trás da nossa especialização. Né? Quem experimenta várias áreas desenvolve habilidades adaptativas mais valiosas. Isso é um fato, eu sou a prova, eu sou a prova disso.
né? E o que significa para o profissional de 40 a mais, né? O que significa? Que você não precisa competir com os jovens especialistas técnicos, né? Sua experiência acumulada é o teu diferencial. E a inteligência artificial pode amplificar essa capacidade e se conectar, né? De conectar conhecimentos. Então, a gente pode utilizar muito a inteligência artificial para a gente aprender novas habilidades. Não só a habilidade de mexer com inteligência artificial, como outras, que a inteligência artificial pode nos ajudar a aprender. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é, eu tenho falado com pessoas que estão na Universidade da IA hoje, né, lá na minha comunidade, e na nossa plataforma de cursos, e elas falam isso para mim. Pô, Gutenberg, eu precisava de ter uma visão um pouco mais ampliada. Eu já estava esgotado da minha especialidade. Algumas até mudaram de carreira. Outras potencializaram muito mais a especialidade que tinha, abrindo a mente para entender outras áreas. Não precisa ser um especialista em outra área, não. Você só precisa entender, às vezes, como funciona, desenvolver novas habilidades, né? Estar preparado e aberto para isso. Então, essa questão da inteligência artificial, para a gente que tem mais de 40 anos, ela entra aqui. Ela entra aqui. Ela é capaz de te dar uma camada de opções para que você aprenda muito mais sobre várias outras coisas que vão além da sua especialização. Esse é o ponto que eu queria trazer nessa questão, tá? No segundo tópico aqui, eu quero trazer alguns exemplos do mundo real. O livro, ele fala de dois esportistas, né, que são o Roger Federer e o Tiger Woods. Quem não tá ligado, né, quem são os dois? O Roger Federer, ele é um tenista, né, talvez tenha sido aí o maior ou um dos maiores tenistas da história, se aposentou há pouco tempo, e o Tiger Woods, que é um baita jogador de golfe, né, o maior de todos os tempos também. São dois caras gigantes na história do cada um, né, no seu esporte, mas que vieram de perfis completamente diferentes. Então veja, o Tiger Woods, ele se especializou no golfe desde a infância. Então, o que o pai do Tiger Woods fazia? Ele, quando percebeu que o menino tinha habilidade para o golfe, ele simplesmente encastelou o garoto. Ele preparou esse rapaz, esse menino, criança de 5 anos para frente, a lidar com todas as situações que viriam pela frente a partir dali. Ele treinava golfe todos os dias, ele ensinou o Tiger Woods até lidar com questões de a imprensa, como falar com a imprensa, como não falar. Ele preparou o cara naquela linha de ser um jogador de golfe, apenas isso. Então, tudo que envolvia ser um jogador de golfe, ele foi preparado. Então, ele virou um especialista em golfe desde a infância. Beleza, deu muito certo, né? Ele tinha um talento nato, virou um cara, né, muito top. Depois, naturalmente, com a idade adulta, ele teve, de fato, alguns problemas, né, de questões ali emocionais, comportamentais e deu um declínio no esporte, depois botou a cabeça no lugar de novo, voltou. Não sei se por essa questão de não ter desenvolvido outras habilidades que não essa questão do golfe, quem sou eu para falar isso, mas isso aconteceu, mas de fato, ele virou, de fato, um especialista no esporte que ele se propôs a fazer. O caso do Roger Federer é diferente. Os pais do Roger Federer eram professores de tênis. E ele não queria saber de jogar tênis. Ele jogou vários esportes. Ele jogou futebol, ele jogou basquete, ele jogou vôlei. Enfim, ele passou por vários esportes. E sempre frustrando os pais, que queria que ele jogasse tênis. Mas os pais chegou uma hora que falaram: ele não quer, paciência, né? Largamos ele de mão. E aí, na adolescência, lá, quando ele começou, lá pelos 15 anos, ele se interessou de fato pelo tênis. Só que ele não fez na escolhendo dos pais, ele foi para um outro lugar. E os pais olharam aquilo com. Ah, mas só mais um esporte que ele vai fazer, né? E ali, ele se encontrou e a carreira dele simplesmente deslanchou. E ele fala que por conta de ter passado em vários esportes diferentes, né, ele tinha uma movimentação de pernas assim muito interessante, uma rapidez, uma velocidade para correr para frente, para trás, correr lateralmente, que ele desenvolveu no futebol, ele conta isso, em outros esportes que ele passou, e ele conta muito isso, que isso foi determinante para que ele fosse um jogador de múltiplas habilidades. Ele pode não ter sido hoje, e aí vai entrar uma discussão esportista aqui, que não vem ao caso, mas ele pode não ser considerado hoje o maior de todos os tempos. Mas se você perguntar para quem gosta de tênis, que é o meu caso, o Roger Federer, para mim, ele foi o cara mais habilidoso da história do tênis. Ninguém conseguia fazer o que ele fez dentro da quadra. E talvez ter passado por tudo isso, ter começado tardiamente no esporte, quando ele reuniu todas essas habilidades, né, fez do Roger Federer esse cara multi-habilidades, digamos assim, e com uma cabeça muito diferente, né? Então, qual que é o exemplo que eu quero trazer disso para você? Você que é um profissional de 40 a mais, né? Eu acredito que você se pareça mais com o Roger Federer. Né? Você já passou por várias experiências e pode aproveitar essa bagagem para se destacar na inteligência artificial. Então, pensa só. Eu dei meu exemplo ali no começo do vídeo.
Eu fui dono de conveniência de posto de gasolina, eu fui funcionário público, eu fui bancário. Veja que umas coisas não tem nada a ver com a outra. Fui bancário, até ganhar dinheiro com banda de rock eu ganhei, eu trabalhei com marketing, enfim, acho que eu esqueci de nada não. É, então, todas essas habilidades, quando eu encontrei de fato o meu propósito, que é bem parecido aqui com o negócio do Roger Federer, guardadas as devidas proporções, né, gente? Eu não sou o Roger Federer. Mas quando eu encontrei de fato o meu propósito, e todas essas habilidades que eu desenvolvi trabalhando nessas diversas frentes, me fizeram potencializar muito a minha carreira com a inteligência artificial. Eu nunca tive tanto sucesso mesmo, né, em outras carreiras como eu tive com a inteligência artificial. Isso não quer dizer que eu tenha feito as outras com menos paixão, menos amor, não. Me dediquei ao máximo em cada uma delas que eu passei. Sou muito comprometido, sou muito afim de aprender algo novo, fiz de fato acontecer em todas elas, mas quando a gente encontra a nossa felicidade, encontra aqui é o meu propósito, parece que todas essas habilidades somadas, elas potencializam isso a mil. Então, duas coisas que eu quero falar para você que já passou dos 40 e de repente está aí vivendo nesse limbo, né? Nunca é tarde, não, nunca é tarde. E segundo, nada do que você fez até aqui na sua vida é perdido. Pode acreditar. E agora, com o advento da inteligência artificial, você pode juntar tudo isso e dar um gás aí para você aprender coisas mais rápido, para você de repente achar que esse tempo que você perdeu, você recuperar esse tempo, porque você vai aprender novas habilidades, vai ser mais generalista e vai ter mais sucesso, tá bom? Deixa eu fechar essa explicação aqui então do Tiger Woods com o Roger Federer, que eu achei muito interessante do livro, né? E aqui como é que eu posso trazer então o conceito desse livro para oportunidades para pessoas com mais de 40 anos aqui trabalharem com inteligência artificial sem precisar ser especialista. Então, aprender IA pelo uso prático e não pela teoria. Gente, em tudo na minha vida eu sempre fiz isso. As pessoas me mostravam como fazer e queriam me explicar de novo. Eu falei, não, deixa eu tentar, eu quero fazer. E aí eu fazia e eu errava. E a pessoa, deixa eu te explicar. Não, pera aí rapidinho, deixa eu tentar de novo. E eu ia, errava, fazia, tentava. Eu aprendia muito rápido, né? Errando. Aprendi muito rápido errando. Essa ideia, né, que a gente precisa trazer isso de volta para nossa vida. Esse entusiasmo, essa vontade de aprender, essa coisa que a criança tem, que cai de bicicleta, monta de novo, vai tentar, vai cair, vai aprender, ela não tem medo. Já reparou que criança não tem medo de aprender nada? Bota ela em cima do skate, ela anda. Bota em cima do patins, ela anda. Vai na bicicleta, ela anda. Ela não tem medo. A gente tem que recuperar isso. A gente tem que tentar fazer isso na nossa vida. E eu sempre fui meio esse cara com esse perfil. Então eu gostava muito de aprender pelo lado prático. Então, em vez de eu ficar estudando códigos, algoritmos, daí, não, eu ia para a prática, eu quero aprender, eu quero ver como ela me devolve um resultado, eu quero conversar com ela, eu quero aplicar, eu quero desenvolver automações, estratégias, né? Então, generalistas, eles se destacam porque sabem fazer perguntas certas e não porque sabem programar. Então, quem está me acompanhando aqui com a questão da inteligência artificial, está vendo muito eu falar sobre contexto, sobre a riqueza do nosso vocabulário, da gente que já passou dos 40, e sobre como isso faz a total diferença aqui nesse contexto, beleza? Outra coisa, aplicar a inteligência artificial para amplificar suas habilidades existentes. Cara, isso aqui é ouro, né? Então, se você, por exemplo, é bom em vendas, usa a IA para automatizar propostas, responder cliente mais rápido, para você descobrir novos pitches de vendas, novas formas de você falar com o seu cliente. Procura entender melhor o teu cliente. Ontem eu fiz uma live sobre isso, né? Falei sobre vendas. Você pode vir aqui no meu canal, na aba ao vivo, vai estar lá essa aula, pode assistir também. Né? Se você é bom em gestão, falei sobre gestão IA na aula retrasada. Né? Se você é bom em gestão, use para planejar seus projetos e organizar as tarefas automaticamente. Se você é bom em comunicação, da mesma forma, enfim. Seja lá o que você for bom, começa por aí. Começa a tentar testar novas áreas dentro da tua área, né, de especialização. Porque às vezes você é especializado tanto numa área que ela tem outras vertentes e você não está nem olhando para elas. Tenta abrir o leque, aprender um pouquinho mais sobre cada um. Esse é o momento. A inteligência artificial vai te ajudar nisso, né? Para amplificar as suas habilidades e para, naturalmente, aprender outras existentes, né? E usar a IA para se conectar a conhecimentos em diferentes áreas, isso que eu estava falando aqui. Cruzar tendências de mercado, trazer novas ideias, experimentar a IA para, sei lá, pedir para ela te explicar conceitos complexos, diferentes contextos. Então você, de repente, atua numa área, mas aquilo que você entrega naquela área, ela pode ter desdobramento em uma área diferente. Você às vezes está dentro de uma empresa, né, e aquilo que você faz tem um desdobramento na outra área. Mas aí você às vezes fica assim, não, sou especialista aqui, ali eu não vou. E que tal se você desse uma mergulhada ali, né? Usando inteligência artificial, procurando entender, né? Porque aí você de repente até melhora a tua entrega. Né? Então, aprender novas habilidades é muito importante. Né? E como que a gente pode usar a inteligência artificial para isso, né?
Então, a aplicação imediata aqui no ChatGPT, você pode pegar aqui, ó, e transformar a sua experiência em um diferencial. Por exemplo, você pode criar um prompt, né? Um comando aqui, ó. Tenho 20 anos de experiência em tal área, eu quero entender como minha experiência pode ser transformada em um produto ou um serviço inovador no mercado atual. Me ajude a identificar oportunidades, como posso aplicar a IA nisso. Olha só, às vezes você está aí, você está numa empresa, há muito tempo numa carreira, seja pública ou privada, né? E você tem uma habilidade muito grande e talvez você nunca tenha pensado em transformar isso num produto, num serviço, né? Ué, por que não? Como que eu posso aplicar isso? Deixa eu estudar o mercado, deixa eu ver como é. Né? Eu sou esse profissional aqui, mas, pô, se eu aprender um pouquinho de marketing, como é que eu divulgaria esse meu produto? Como que ele seria? Como que eu venderia? Quem seria o meu público? Você já parou para pensar nisso? Como que a IA pode te desbloquear? Eu estou falando de IA, gente, estou falando de ChatGPT, tá? É a coisa mais simples de usar. Cria uma conta, pergunta, ele responde, pá, e ali você desbloqueia, te ajuda a ter ideias, né? Automatizar tarefas repetitivas para focar no que importa, né? Então, por exemplo, ó, quero otimizar meu tempo usando a IA. Liste 5 tarefas repetitivas do meu dia que eu posso automatizar com o ChatGPT e outras ferramentas. Ora, você pode dizer qual que é a tua área, você pode falar todas as tarefas que você tem, pedir para ele identificar aquelas que são repetitivas, pedir sugestão para ele automatizar, né? Aprender qualquer assunto com IA, aquilo que a gente estava falando, né? Então, olha só, eu tenho curiosidade para fazer alguma coisa aqui. Então, explique, né, sobre tal assunto, como se eu fosse um iniciante nessa área. Use exemplos práticos e linguagem simples. Depois faça uma conexão desse assunto com a minha área, que é tal. Olha que interessante. Então você pode pegar uma área que você não conhece, pede para ele explicar como se você fosse uma criança de 10 anos, de 12 anos. Isso funciona muito. Ele traz uma clareza que você não está entendendo. Depois pede para associar isso com a tua área. E aí você começa a abrir o leque de opções aí na tua cabeça. Né? Então, gere conteúdos profissionais sem precisar ser redator. Aqui você pode pedir para ele, por exemplo, que não poste um LinkedIn sobre como profissionais de mais de 40 anos podem usar IA para se destacar sem precisar ser programador. Está dando a sugestão para mim, né? Você pode aplicar aí para você também. Né? Então, enfim, as possibilidades são inúmeras, né? Inúmeras aqui. E deixa eu inverter aqui, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a conclusão, que o futuro pertence aos generalistas, né? O que você aprendeu hoje, né, nessa aula aqui? Você viu que para ser especialista em IA, você não precisa, né, na verdade, ser um especialista em IA para usá-la ao seu favor. A experiência profissional é um diferencial quando combinada com a IA. Generalistas têm mais chances de inovar e encontrar soluções melhores. O segredo não é saber tudo, mas saber perguntar e conectar ideias. Então, gente, para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigado. Eu quero me despedir dizendo o seguinte: o nosso mundo aqui, ele está mudando. E por vezes a gente se encastelar na nossa experiência, na nossa especialização, isso pode estar deixando a gente isolado, pode estar deixando a gente numa bolha e a gente pode estar realmente ficando para trás. Então o objetivo desse vídeo aqui nada mais é do que te provocar uma reflexão. Primeiro, se você é um generalista e acha que está perdido, né, em várias áreas e tal, cara, não se assuste. É assim mesmo. Algumas pessoas são assim mesmo. Não se culpe por não ter sido um especialista, não se culpe por não ter encontrado a tua carreira logo cedo, não se culpe por isso. Deixa a vida fluir, que no momento certo a coisa vai aparecer e você vai usar tudo o que você viveu na sua vida para aplicar nesse momento. Falo da cadeira de quem viveu e conheço muitas pessoas que viveram, vivem e passam por isso. Tá bom? Já se você é um especialista e de repente pode estar encastelado aí na tua especialização, abre um pouquinho tua mente. Procura colocar um toque de generalismo aí na tua carreira. Eu tenho certeza que você vai dar esse impulso. E a inteligência artificial, ela está aqui para te ajudar nisso e esse é o momento. Nunca uma tecnologia foi criada pensando para ajudar pessoas com mais de 40 anos. Eu sei que a inteligência artificial não foi pensada, obviamente, nisso, né? Mas ela veio a calhar para a gente que tem mais vocabulário, a gente que tem mais experiência, que já passou por várias coisas, a utilizá-la e a performar muito melhor nas nossas áreas, seja qual for a tua área aí de atividade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, cara, dê seu like aqui, comenta, eu quero muito saber o que você acha, compartilha com quem você acha que faz sentido também, já se inscreve no canal, porque todas as quintas-feiras eu dou aulas ao vivo e gratuitas sobre inteligência artificial para pessoas com mais de 40 anos. Então, comenta aí, quero muito saber a tua opinião, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu!